Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde a todos. Gente corajosa, hein? Temos que sair, não podemos ficar escondidos nos cantos, né? Com frio, né? A gente sai para trabalhar todos os dias, com chuva, com vento, com sol. Temos que sair para abastecer a nossa bateria, a nossa energia. E não existe lugar melhor para abastecer as nossas energias do que num templo de oração, de paz, de harmonia, de bem-estar. E nós senta, desliga o celular, desliga o computador e fica no silêncio, ouvindo uma palestra, fazendo uma oração, fazendo uma conexão, boa tarde, fazendo uma conexão com o poder superior, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo de guarda, nosso mentor espiritual, agradecendo o dom da vida, agradecendo mais um dia, agradecendo por poder estar aqui hoje. Gratidão, meu Deus. Graças, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Gratidão, meu Deus, por mais um dia, pela saúde, a paz, a harmonia, o bem-estar. Quantos irmãos nossos gostariam de estar aqui hoje? Não pode, às vezes, dar um passo, pronunciar uma palavra. Então, vamos aproveitar, meus irmãos, essa dádiva que Deus dá para nós todos os dias. Aproveitar e agradecer mais um dia, mais uma oportunidade que o nosso Mestre Jesus nos proporciona com tanto amor, com tanto carinho, com tanta bondade. Eu vou fazer uma prece, vocês me acompanham em pensamento, pedindo auxílio para todos nós, os irmãos encarnados, desencarnados, principalmente os mais necessitados, os vizinhos, parentes, os amigos, colegas de trabalho, os nossos irmãos no trânsito, que estão esta hora viajando, trabalhando. Vamos pedir sempre ao Mestre Jesus a sua proteção para todos nós. Não importa quem nós seja, não importa onde nós estamos, Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Esta prece é bem pequenininha, mas é muito gostosa, muito abençoada. Súplica a Deus. Senhor Deus, permite que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que seja para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola, hoje e sempre, que assim seja. Com esta prece, continuamos nossa atividade, que nós já estamos em atividade desde as 16 horas. Nós vamos convidar o nosso irmão Eduardo para fazer a explanação do Evangelho para nós neste momento. Bem-vindo, meu irmão. É incrível que a gente necessita se ausentar por alguns dias, como faz falta esse ambiente. Vocês não têm noção como a gente, quando chega aqui, sente essa boa energia. Estava olhando ali a palestra a palestra do Rossano Kingsley, e ali coloca o auto-perdão. E muitas vezes a gente não tem noção de como o nosso transcorrer, a nossa vida, nos coloca, às vezes, em posições, em situações que exigem que a gente tenha esse auto-perdão. Não tinha relacionado de maneira nenhuma com essa palestra que me propunha e que estudei para fazer, mas comecei vendo algumas histórias, e aí as coisas vão se desencadeando. E gostaria de começar com uma história. Um casal
Se conheceram, jovens, cheios de ideais, um relacionamento muito harmonioso. Em todo o tempo de namoro, noivado, eles planejaram que teriam 6 filhos. Aquilo era uma convicção para eles. Veio o casamento, um pouco depois o primeiro filho, e esse filho veio com problemas. Passado um tempo, veio o segundo filho, muito agitado, muito ativo. Quando veio o terceiro filho, essa mulher decidiu que não teria mais nenhum. O marido não opinou, mas concordou com ela. Assim que ela deu à luz, fez a ligação das trompas. Não, ali, terminando definitivamente nessa encarnação com a sua possibilidade de ser mãe. Só que aquela questão que ela havia se proposto, que os dois planejaram, não era uma simples intuição. Era uma decisão na espiritualidade. Então ela deixou de receber o quarto filho, que era um inimigo ferrenho, e que viria para reconciliação junto àquela família. O quinto filho era um que eles iam auxiliar para que ele se reajustasse. Então, no amor da família, naquele lar, ele tentaria encontrar o caminho correto. E o sexto filho era um espírito mais iluminado que vinha para auxiliar exatamente aquela família. Como aquela família resolveu que teria apenas 3 filhos, veio as consequências. O quarto filho começou a obsidiar a família. O quinto filho ficou como uma sombra vagando ali por dentro e perturbando. O que seria o sexto filho, como era um espírito iluminado, voltou para as suas esferas, para as esferas mais altas, e deixou que se seguisse. Então, uma decisão fez com que aquela família se desestruturasse toda. E aí eu coloco sempre como são as escolhas da vida. Isso são escolhas que nós fazemos. E aí, puxando um pouco a palestra do Rossandro, é o nosso perdão. Muitas vezes nós não desculpamos uma coisa como nós classificamos por afronta, porque aquilo mexe com o nosso orgulho. E aí nós não temos consciência de tentar nos mudar. Por que eu vou me mudar? Aquela pessoa tem razão, pode ter sido feita uma colocação de maneira brusca, ela pode ter sido colocada de uma maneira menos educada, mas às vezes é o que a espiritualidade faz para nos chamar a atenção. Não vai vir para nos chamar a atenção um anjinho de luz, todo iluminado, com as asinhas douradas paradas na nossa frente. Meu amiguinho, minha amiguinha, por favor, você não está agindo bem. Pense bem no assunto. A gente vai escutar? Ou nós temos o privilégio para isso? Ou quantas vezes lá na espiritualidade já não chegaram até nós e nos disseram, olha, tu está indo lá de volta, mas olha a tua fichinha aqui, ó, tá bem sujinha. Vê se começa a limpar. Olhei eu aí, uma entrevista que tinha ali no Canal 7, até passei para alguns colegas, mas ali falava uma boa de uma verdade. Ninguém regride, mas nós estacionamos. E nós podemos aumentar o nosso comprometimento. O que quer dizer isso? Hoje eu estou numa boa, eu tenho um lar, o frio está aí, mas eu estou bem agasalhado, eu tenho uma refeição quentinha, e aí eu vou me comprometendo até chegar numa situação como está aqueles irmãozinhos lá, Porto Alegre, ou em outros lugares, atirados, sem ter onde dormir, tendo que se tapar com um colchãozinho, com uma cobertinha que alguém deu ali no relento, sofrendo, tomando um traguinho para se aquecer.
Eles não chegaram ali de uma hora para outra. E a gente passa por ali, a gente critica, a gente não vê que a gente também pode chegar naquilo ali. E como é que nós vamos evitar chegar nesse ponto? O que a gente pode fazer? Até que ponto nós podemos nos compenetrarmos e tentarmos ver, tomar uma providência para não atingirmos aquele estágio, para que tenhamos uma atitude de prevenção quanto a isso. O Livro dos Espíritos, na questão 919, ele é o item 5, conhecimento de si mesmo. Então a espiritualidade pergunta a Santo Agostinho, eu sempre faço a confusão de Santo Agostinho e Paulo de Tarso, mas é com Santo Agostinho isso. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque no momento que nós nos conhecermos, nós vamos ter consciência por que aquilo nos afetou. O que aconteceu? O que levou aquele irmão a vir até nós e dizer umas palavras que machucaram o nosso orgulho? Porque é o nosso orgulho que, quando nós temos consciência das coisas, por mais grosseira que a pessoa seja, se aquilo ali não nos diz respeito, qual é a nossa primeira interpretação? Esse irmão não está bem. Esse irmão veio até mim, me proferiu essas palavras, porque ele não está bem. Vou fazer uma oração por ele. Mas quando nós também não estamos bem, ou seja, nós nos vinculamos àquele irmão, nós temos uma ligação fluídica com ele, nós também nos desequilibramos. Ou nós mostramos o nosso desequilíbrio. Eu não me desequilibrei. Não, eu rompi a barreira tênue que tinha, porque eu já estava desequilibrado, mas consegui botar uma carapaça. E no momento que aquele irmão chega até mim, ele como diz a psicologia, ele ativa um gatilho, e esse gatilho faz com que eu mostre como eu realmente estou. E o autoconhecimento? O autoconhecimento vai fazer com que eu, me conhecendo, procure de todas as formas modificar minhas más tendências, corrigir os meus equívocos, me reeducar e começar a mudar minhas atitudes perante a vida. E isso nos leva... Bom é que eu li o capítulo todo e não vi o número. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam perfeitos. Por quê? Sejam perfeitos. Porque nós temos que almejar, como disse o nosso grande mestre, nosso mentor, o nosso guia, o nosso modelo, Cristo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. É claro que a nossa perfeição vai ser relativa. Nós sempre vamos estar em busca de algo mais. Perfeito é o nosso Pai. Perfeito é o Criador. Mas nós temos que ir, à medida que a gente vai nos tomando conhecimento do nosso eu interior, das nossas atitudes, nós vamos buscando uma melhora. E isso vai fazer com que a gente tenha mudança de atitudes. Que a gente comece, vamos mudar do dia para a noite? Não. Ninguém vai sair daqui, vai antes de dormir fazer uma oração, amanhã eu quero ser diferente. E amanhã acordar. Mas certamente que se nós tomarmos a atitude de nos propormos a isso, fizermos uma oração, a espiritualidade vai nos ajudar. E aí nós vamos acordar no outro dia e vamos pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós temos que ter a medida. E qual é essa medida?
temos que saber o que nós gostaríamos que fosse feito. Nós ainda não temos a pretensão de saber como Jesus faríamos. A gente tem uma pálida ideia. Como Jesus agiria? Com amor, com compreensão, com a autoridade moral que ele tem. Mas nós ainda estamos muito aquém disso. Então nós temos que parar e analisar. Eu tomando essa atitude com o meu irmão, com a minha irmã, se eu tivesse no lugar desse irmão, dessa irmã, eu ficaria feliz? Será que, mesmo que esse irmão venha com agressividade, vai agregar alguma coisa ou voltar com a mesma agressividade? Eu tratá-lo do mesmo jeito? E às vezes a gente faz um desserviço. Porque a espiritualidade levou aquele irmão até nós na confiança que nós tomaríamos uma atitude diferente, conseguiríamos fazer com que ele se acalmasse, com que ele mudasse um pouco a sua maneira de ser. E aí, o que nós fizemos? Nós o tratamos de maneira agressiva. No momento que esse irmão vem, que nós refreamos um pouco o nosso orgulho, que nós o tratamos com devido respeito, ele vai parar e vai pensar, opa, mas eu vim com agressividade e ele não me tratou dessa maneira. Pode não ser na hora, mas ele vai pensar. Esse capítulo nos coloca características da perfeição. Amem os inimigos, façam bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Às vezes, aquela pessoa que está nos caluniando, ali tem uma pontinha de inveja. Eu gosto muito de conversar, principalmente com meus alunos que são menores, eu digo para eles, calma, te acalma, porque às vezes para você ficar na altura de uma pessoa, você tem que se abaixar. E você quer se abaixar? Você quer diminuir o seu grau fluídico? Você quer se apequenar para ficar na altura daquela pessoa? Não. Dê a mão à pessoa e faça com que ela venha até você. E ela vai se sentir melhor. E ela... mas ela vai ficar desambientada. Se ela ficar desambientada, ela vai seguir o caminho dela. Se eu me abaixar até ela, talvez ela fique ali e continue aquela discussão. Assim, serão filhos de seu Pai que está nos céus e que faz nascer o sol para os bons e para os maus. O sol nasce para todos, as chuvas nascem para todos, o frio. E faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? A gente vê na própria cadeia que se juntam aqueles irmãozinhos que estão lá por equívocos, alguns recrudescidos já nessa vida, mas eles se reúnem com pessoas que de alguma forma eles simpatizam. E entre eles pode ser uma moral um pouco distorcida, mas há um certo respeito. E às vezes a gente não tem respeito por quem está do nosso lado, ombreando junto com a gente. Nós temos um casal que é muito nosso amigo, e eles são da Igreja Mover. E eles têm um respeito muito grande pela gente, nós pela trajetória deles. São pessoas muito calmas, muito tranquilas. E aí, essa semana, ela sempre vai lá em casa e conversa com muita gente conversando, então ela analisando de um certo casal conhecido dela, que o rapaz foi encontrado num certo local, acompanhado de uma moça que não era a esposa. E aí eu coloquei para ela, ele está fazendo mal, é para ele. No momento que eu saio e eu estou fazendo alguma coisa que vai magoar minha esposa, eu estou fazendo mal para mim. Eu não estou fazendo mal para ela. Se ela está no lar,
Se ela está cumprindo a obrigação dela, cuidando do lar, eu sair do lar, eu que vou sofrer essas consequências. Ah, mas quem sabe noutra existência? As pessoas se apegam a isso. Noutra existência. A gente tem que cuidar do agora, do presente, com responsabilidade. Não tá bom o relacionamento? Separa, então. Cada um vai viver a sua vida. Isso é honestidade. Ah, mas lá em cima eu me comprometi, eu vou ficar... Então fica. Então cumpra o teu papel. E se alguma coisa não está bem, é porque o teu exemplo não está bem. É uma frase muito antiga, muito certinha. Uma andorinha só não faz verão. Aí tem a outra versão, quando um não quer, dois não brigam. Então, no momento que eu começar a me modificar e que eu entender qual é o meu papel na sociedade, vai começar a mudar dentro do meu lar, vai mudar dentro do meu trabalho, vai mudar no trânsito, vai mudar dentro da minha família, no lugar onde eu frequento, para fazer minhas orações. E como é que eu vou chegar num lugar para fazer minha oração? É como diz no Evangelho, que o Cristo falava, se tem alguma contenda com teu inimigo, e vieres trazer uma oferta, largue a oferta, vai e faz as pazes com teu inimigo, depois tu volta. Por quê? Como é que eu vou manter puro o coração? E a minha oferta é uma oração. Eu me entregando com o espírito tranquilo, em paz, com a minha consciência tranquila. Agora, como é que eu vou fazer uma oração pensando, mas aquele lá, se eu puder, eu vou fazer, vai acontecer? Como assim? Ah, não, mas foi ele que fez alguma coisa errada para mim. Ele veio me pedir perdão? Se eu não quero mais, por algum motivo, manter um relacionamento com uma pessoa, seja de amizade, seja matrimonial, do jeito que for, eu tenho que cortar o elo. E a maneira que eu tenho de cortar o elo é desejando do fundo do coração que aquela pessoa seja feliz. Da maneira dela, mas que ela seja feliz. Nunca eu vou cortar um elo tentando, de alguma forma, pensando mal para ela, desejando mal para ela. Esse elo vai se manter, eu vou estar fluidicamente ligado a essa pessoa. Nós temos um corpo, mas nós somos espíritos. E enquanto espíritos, quando nós estamos pensando, nós estamos emanando energia. Quando nós pensamos naquele irmãozinho que ficou no nosso lar, o que passou no nosso caminho, desejando a ele um restabelecimento porque ele está doente, uma solução para alguma dificuldade que ele tem, nós estamos emanando para ele, mandando para ele energias boas. Assim, quando nós estamos com raiva, nós estamos mandando energias negativas. Só que quando nós estamos mandando energias boas, nós estamos nos imantando de energia boa para mandar para ele. E a recíproca é verdadeira. Quando nós estamos desejando mal, é aquela história que eu já contei, lembram? Talvez não lembrem. O menino que chega em casa todo espavorido, brigando, xingando, atira a mochila longe. O pai fica olhando, vai nele e ele, o que houve, meu filho? O Zeca, pai. Eu vou bater nele. Ele está me incomodando. Não aguento mais esse guri. E sai com raiva, esbravejando. Daqui a pouco o pai vai lá, pega o guri no quarto, chama, leva ele no pátio, há um lençol branco estendido, ele pega um saco com carvões e diz pro menino, agora tu atira naquele pano, com toda a tua força esses carvão, como se fosse o teu amiguinho lá, toda a raiva. E o guri vai lá e
Daqui a pouco o guri vai, pai, terminei. Aí ele pega o menino e leva o menino no espelho. O menino tá que só mostra os olhinhos. E aí? O que aconteceu? É isso que acontece com a gente. Quando a gente desejou o mal, vai respingar na gente. Nós também vamos receber isso. E aí temos que ter consciência disso. Aqui fala do homem de bem e todas as qualidades que deveremos ter para nos tornar homens de bem, ou bons espíritas, ou bons cristãos. As coisas não diferem. Nós é que fizemos separação. Lá no tempo logo que houve a crucificação do Cristo, em que aqueles irmãos se entregavam em holocausto com um sorriso no rosto, esse tempo passou. Mas nós temos que continuar dando a nossa prova de que acreditamos e de que vamos seguir e que aquelas palavras, de alguma forma, chegam até nós. Aqui tem, nesse item, uma parte que eu fiz muita questão de seguir. Então, a parábola do semeador é aquela em que o Cristo, ele levanta naquele dia, sai para o seu lar e vai na beira do Tiberíades. Chegando ali, vai se formando uma multidão, ele entra num barco, se senta e a multidão fica ao redor dele na praia. E ele começa a falar. Saiu um homem a semear e atirou pedras atirou as sementes onde tinha pedras. Como tinha pouca terra, a semente desenvolveu logo, mas veio o sol e a queimou e ela morreu. Largou ele a semente à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram as sementes. Largou ele outras sementes e caíram entre os espinheiros. E junto com as sementes desenvolveram-se os espinhos, sufocaram essa planta que morreu. E a outra semente foi em terra fértil, e ela deu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Então a lição começa quando Cristo levanta, nos dando o exemplo que temos que estar sempre prontos ao trabalho. E o trabalho dele era a divulgação do Evangelho. E vai ele, com todo o seu amor, com toda a sua todo o seu cabedal espiritual, aquela força que ele tinha, aquela moral elevada, com amor, com carinho, se junta às pessoas ali, sedentas por uma palavra, sedentas por um esclarecimento, mas ainda muito ignorantes no sentido de espiritual. Não tinham eles ainda um grande conhecimento. Então falava a ele através de parábolas. E essa parábola coloca o quê? Aquela semente, porque isso é o Cristo, o semeador é o Cristo, e a semente é a palavra, é o Evangelho, é o amor, é a mensagem dele. Então, quando cai no pedregulho, nasce e logo vem o sol e queima, são aqueles irmãos que recebem com euforia. Mas basta uma pequena contrariedade ou alguma distração para que eles esqueçam a palavra e volte a fazer tudo que fazia antes. Aquele outro dos pássaros é aquele que entrou num ouvido e saiu no outro. Bah, que legal, mas o que ele falou mesmo? Nem terminou de falar, ele já esqueceu. Já passou, já foi. Aquele dos espinheiros é aquele que é mais materialista. Aquela palavra não lhe tocou. Aquilo não está de acordo com o que ele pensa. Ele vai colocar 1001 empecilhos naquilo. Ele vai estar sempre contestando de alguma forma. E aí chega aquele em que frutificou, deu 100, deu 60, deu 30 por 1. Então é uma terra fértil,
é aquele irmão que já observa, que estuda o Evangelho e procura praticar. Mas é uma produção diferente, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua maneira de encarar as coisas. Então vai um que vai entender essa palavra e vai sair fazendo a caridade. Nós vamos olhar para ele e é um Chico Xavier, é um Divaldo. Vai ter aquele outro que já não está tão desenvolvido assim. Ele procura, mas ele ainda tem dificuldade de entendimento. E ele vai fazer uns 60. E tem aquele outro que ainda está titubeando, não sabe muito bem o que fazer, e ele vai produzir 30. Mas todos eles já vão se desenvolver. Todos eles, a semente já está frutificando. E a semente vai se desenvolver. E nós temos que decidir. Então, quando nós começarmos a procurar o nosso desenvolvimento, a análise daquilo que fazemos no dia a dia, no momento que nós fizermos como Paulo, já estou eu de novo com Paulo, fizermos como faz Santo Agostinho, a questão 919 continua. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Como é que eu vou me conhecer? Vou me olhar no espelho lá? Mas hoje está difícil, hoje em dia. Vai eu vendo um Uber de uma moça de manhã e a gente olhando que ela disse que passou pela passageira, estava na esquina, a passageira ficou brava, mas eu não lhe conheço. Eu estava dizendo para ela, olha, às vezes a gente olha ali no Facebook, se chegar a pessoa na tua frente, tu vai dizer que não é ela, né? Porque hoje em dia tá difícil, eu quero ver a pessoa se conhecer. E aí vem, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Isso é a palavra de Santo Agostinho. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não havia faltado o cumprimento de algum dever. Eu fiz tudo o que me cabia. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver que o que em mim necessitava de reforma. Então não é só a minha visão das coisas. É tentar ver o que o outro, como é que o outro está me enxergando? Como é que o outro está me vendo? Eu magoei? Eu não tratei bem? Muito difícil disso, né? Às vezes a gente acha que ninguém tem nada para dizer da gente, mas... eu fui pegar o ônibus, eu entrei correndo, saí correndo e empurrei uma pessoa porque eu queria sentar. E aí veio uma pessoa com mais dificuldade do que eu e ficou em pé. Como tem um videozinho que eu vejo sempre, que aparece um rapaz corpulento sentado, o pessoal brigando com ele, quando ele levanta, ele puxa duas muletas. Eles estavam brigando porque ele estava sentado, tinha que dar lugar para alguém, e o rapaz só tinha uma perna. A gente gosta muito de olhar a aparência. Nós gostamos muito de julgar o outro. Muito. A gente julga no trânsito, a gente julga na fila do mercado, a gente julga na fila do banco, mas qual é a atitude que nós tomamos? E muitas vezes eu já me vi na situação de ter que chegar e falar por outras pessoas. Porque às vezes tu está vendo pessoas humildes ali, não estão acostumadas, tá? Às vezes nem conhecem direito os seus direitos. E aí a gente se colocando com educação, com respeito, consegue às vezes algumas mudanças nas coisas. Mas é educação e respeito. Porque é assim que nós gostaríamos de ser tratados. Foi assim,
aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acredite-me, Deus o assistiria. A espiritualidade está sempre pronta a nos auxiliar. Tanto para o bem quanto para o mal. Qual é a escolha que estamos fazendo? O que estamos escolhendo? E há pessoas que têm uma necessidade cada vez maior, a gente nota isso, de estar com problemas, para estar se lamentando. Gastam mais energia com isso. Já falei disso antes. Quando é que nós vamos gastar energia para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento? Minha esposa, ontem à noite, a mãe dela teve um AVC e está lá em casa, está se desenvolvendo, então ela leva ela para a fisioterapia. E lá ela descobriu um ex-aluno, um rapaz que deve estar com seus 20 anos, está com uma doença degenerativa. E ele não lembrava dela. Primeiro dia ela conversou com ele. Aí, agora, ontem ele foi falar com ela. E aí ele diz, eu sei que essa doença é degenerativa, eu tenho que passar por isso. Mas o meu dicionário não está escrito desistir. E ele está lutando para não ir para uma cadeira de rodas. Sabendo que... E nós? Parece que a gente luta ao contrário. Parece que tem pessoas que lutam para que alguma coisa lhes aconteça que os impeça de fazer o bem no outro dia, de se importar com o outro, ou de fazer o bem para si mesmo. O Evangelho é muito feliz quando coloca para nós fazermos o bem. E a gente tem que fazer o bem nem que seja por egoísmo. Por quê? Porque se eu fizer o bem, eu vou estar me beneficiando. Hoje eu estou fazendo por egoísmo. Até que o meu espírito se acostume com isso, e isso passa a ser uma prática. E isso passa a ser natural. Então, queridos irmãos, vamos sair daqui lembrando que nosso desenvolvimento é uma coisa extremamente necessária e que vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. Então, nada melhor do que a gente começar todo dia à noite, fazer uma reflexão, olhar tudo com cuidado, as nossas atitudes do dia, e aos poucos a gente vai se modificando, a gente vai tomando novas decisões, a gente vai se colocando como espíritos aprendizes, como espíritos que precisam da espiritualidade presente em nossa vida, nos auxiliando, e certamente seremos auxiliados e vamos ter um desenvolvimento melhor. Então, queridos irmãos, que possamos nesse momento ir deixando de lado todas as nossas dificuldades da semana, todas as nossas mazelas, preparando o nosso espírito para receber desses irmãos de boa vontade o passe. Então, que deixemos de lado tudo aquilo que, de alguma forma, nos distraia, nos faça ficar um pouco mais retraídos. Elevemos o nosso pensamento, pedindo a Cristo, nosso irmão, que esses irmãos possam chegar até nós, trazendo energias salutares, tirando de nós aquelas energias viciadas que trouxemos conosco, atendendo aqueles irmãozinhos que vieram junto conosco, que precisam de auxílio, de uma paz, de uma tranquilidade. E pensemos nos nossos irmãozinhos que ficaram em casa e aqui não puderam vir, ou que tiveram por opção não vir. Afinal, todos temos o livre-arbítrio. Que eles recebam também energias salutares. Pedimos por aqueles que ficaram em nossos lares, que por acaso estão passando por alguma enfermidade,
que ao terminar esses trabalhos, a equipe responsável por essa casa possa visitar os nossos lares, os lares dessa pessoa, levando energia de cura, levando tranquilidade, paz, que eles recebam a coragem para seguir a sua luta. Pedimos nesse frio por esses irmãos em situação de rua, para que os nossos governantes, em primeiro lugar, se sensibilizem, criando locais onde eles possam ser acolhidos, onde recebam um alimento, onde recebam agasalhos, e possam ter uma noite de sono tranquila, descansando, se refazendo para a sua luta. Pedimos por entidades que fazem esse trabalho, que todos recebam incentivos. O governo não estende a todos, mas que as pessoas se sensibilizem a auxiliar quem se propõe a levar um alimento a essas pessoas. Pedimos para aqueles irmãozinhos que estão em hospitais, cada vez a nossa saúde está mais abandonada, que esses médicos sensibilizem, que os governantes olhem para a nossa saúde, levando o remédio necessário para esses irmãozinhos que necessitam de um atendimento. Que todos recebam o estímulo para continuar o seu trabalho, que sejam intuídos a cuidar daqueles irmãozinhos com amor, com cuidado, com todo respeito. Pedimos pelos nossos governantes, e hoje pedimos em especial para aquelas pessoas na Venezuela que passaram por aqueles terremotos, onde houve uma devastação, muitos perderam parentes, entes queridos, que eles sejam confortados, que a espiritualidade chegue até eles, levando coragem, perseverança, para que eles sigam na luta, para que eles não se decaiam, e que eles possam encontrar os seus entes para fazer as despedidas. Queridos irmãos, e possamos seguir daqui, levando para o nosso lar essa paz, essa harmonia, e possamos a cada dia nos melhorar um pouquinho mais. Assim seja. Continuamos na prece, pedindo auxílio para todos nós, para a nossa saúde, nossa família, o nosso lar, auxiliando no nosso dia a dia, com a proteção de Deus e Jesus e da Virgem Maria. Vamos respirar profundamente, enchendo nosso coração, nossos pulmões de energia boa, de luz, de amor, de bondade desse espaço, de luz, de oração, com a proteção de Deus e Jesus. Vamos agradecer o mês de junho que foi embora semana passada e vamos pedir o mês de julho, que venha um mês bom, abençoado, que o nosso Mestre Jesus tenha misericórdia de nós, auxiliando esses irmãos, principalmente os mais necessitados. Tem problema com as enchentes, com as enxurradas, né? Fortalecendo o nosso coração, a nossa fé, para que nós continuemos sempre com mais fé, mais amor, mais certeza na proteção de Deus, na misericórdia de Deus sobre todos nós. Vamos fazer a prece do Pai Nosso, todos juntos, pedindo auxílio para todos nós, para o mundo inteiro, para os irmãos encarnados e desencarnados, todos os nossos irmãos. Que o Mestre Jesus auxilie nossa caminhada, nossos pensamentos e nossas atitudes para ter uma vida melhor, uma caminhada melhor, cada dia um passinho à frente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus é o poder e a glória, que assim seja. Gratidão à presença de todos, bom retorno a seus lares, uma boa noite de sono, um domingo abençoado e uma semana cheia de realizações. Jesus nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Mas eu quero só um aviso para os irmãozinhos, que nós temos a partir de ontem, que foi o dia 3, nós temos um irmão novo na nossa seara. Ele vem de 15 em 15 dias de Cachoeira do Sul, fazer cirurgia nas pessoas, cirurgia astral, trabalha com tintura, e ele de 15 em 15 dias ele está aqui na nossa seara das 13h30 às 19 horas. Então, ontem ele veio, agora sem ser a próxima sexta, na outra sexta ele estará aqui de novo auxiliando os irmãozinhos. É por hora de chegada, não precisa vir cedo, não precisa se apavorar, vir correndo, não, tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor. Eu trabalhava ali na Rua Nova York, no Mato Grande, 14 anos que trabalhou ali. Daí o Senhor pediu a casa, que era a casa de uma família, Aí ele passou a trabalhar com nós. Então quem quiser se tratar com ele, quem precisar, qualquer problema de saúde, está às ordens, serão bem-vindos. E avise seus familiares, seus amigos, parentes, conhecidos. O que é bom a gente não divide, a gente multiplica. Então nós multiplicamos tudo que é bom para todos nós, que assim seja.